Muito boa noite a todos, bem-vindos. Já temos um bom grupo aí de pessoas que estão em sintonia com a gente. Nós estamos fazendo aqui um grande passeio por lugares especiais da história, né? E falamos sobre a terra de Israel, e agora estamos falando sobre a antiga região da Anatólia, atual país da Turquia, e passeamos por Éfeso, passeamos por Hierápolis e Laodiceia, e hoje é o dia de falarmos sobre Pérgamo. Então, Israel, fala um pouquinho aí. Eu achei interessante, quer dizer, quando a gente visitou o Pérgamo algumas vezes nas nossas viagens lá, voltadas para o Novo Testamento, né? Como Pérgamo é um lugar, assim, acho que de vista, né? Que a gente tem ali muito especial, até porque quase qualquer lugar que a gente vai, assim, a gente mais ou menos fica no nível plano, né? Pérgamo não, né? Nossa, tem elevador para tomar, a gente vai lá para o alto, tem uma vista de toda a região. Então, dá um pano de fundo para a gente aí, que cidade é essa, a sua origem, ela é grega, ela é romana, dá um cenário geral, porque depois eu vou entrar aqui para falar de coisas do Apocalipse, eu vou dizer, aí vai ser o fim do mundo, aí vai ser complicado. Então vamos lá. Então, Diretamente de Israel. Vamos lá. não, vamos lá então. A gente falou bastante nas últimas lives sobre questão geográfica em relação à influência das cidades. Pérgamo é uma cidade muito especial porque ela é uma exceção em alguns sentidos. Tem uma formação geográfica chamada mesa. E é literalmente, parece uma mesa. Para quem já viu foto no Brasil do Monte Roraima, você tem tipo uma floresta no nível do mar, de repente sobe uma parede e daí tem um plano. Basicamente é isso. Então a mesa é literalmente você levanta o chão em relação ao nível do mar, uns centenas de metros, e daí você tem um território mais elevado que ainda é plano e dá para construir uma cidade. Então Pérgamo é uma cidade muito antiga, tem traço desde, enfim, equipamento feito com pedra, mas não tem nada muito estruturado até o fim do período do bronze. Então, na prática, só vira relevante no período do ferro. Já com comércio com a Grécia. A Grécia é mais ou menos no período de Atenas, né? Então, o que é essa mesa? Ela basicamente ela é muito elevada, ela é uma planície elevada mais ou menos 350 metros, então é bem alto mesmo, a vista é muito, muito legal. Então essa cidade vai ser relevante comercialmente, ela vai ser uma cidade importante local, mas durante as conquistas da Pérsia, que eles vão chegar até a Grécia, fazer guerra de Termópila, toda aquela bagunça, nesse período Pérgamo é dominado pelo Império Aquemênida, então vai ficar com os persas. Daí eles tentam libertar, não conseguem, Alexandre o Grande vai fazer, né, passar, né, o rodo em toda enfim, a região dos persas, vai conquistar tudo, arrebentar todo mundo, e Alexandre o Grande vai libertar Pérgamo. O que acontece? Já que Pérgamo fica muito perto do mar, enfim, Egeu, ele acaba não integrando nem no Império Seleucida, nem no Império Ptolomeu depois. Vai formar uma dinastia muito específica, que na verdade é tipo uma monarquia daquela região, é chamada dinastia Atálida. Então esses caras, igual o que aconteceu dos egípcios, enfim, da Seleucida, vai ser tipo o reino dos Atálidas, e vai durar desde Alexandre até os romanos. Então, nesse período, vai ser uma cidade extremamente helenizada. A gente já falou antes, é cultura helênica, cultura grega, vai então ter teatro, vai ter toda essa influência grega. Inclusive, um ponto interessante, a gente conhece muito bem a Alexandria, né? Tem a Biblioteca de Alexandria. A segunda maior biblioteca no mundo antigo é de Pérgamo. Então, o máximo que a Alexandria tem, a gente está falando de 400 mil rolos de papiro, né, ou de pergaminho, e você tem a cidade de Pérgamo com 200 mil rolos. Então, metade vai. Era muito, muito relevante. Isso é, digamos, de origem grega. Daí, depois desse período grego, o rei de Pérgamo, que influencia quase toda a região da província da Ásia, né, vai aliar com Roma contra a Macedônia, nas guerras macedônicas, e daí vai acabar virando uma província romana. No começo é uma província boa, muito estruturada, daí o pessoal começa a fazer revolta, os romanos rebentam tudo lá, criam uma destruição, e daí no período do Novo Testamento, Pérgamo vai ser elevada. Então no final do Novo Testamento, no final, por exemplo,
em relação à biblioteca não existe. Infelizmente, eles não têm nem traço da localização exata de onde ela ficava, de tanto que ela foi destruída. Porque o que eu falei do terremoto, né, que destruiu a cidade de Éfeso, teve um terremoto geral naquela região da Anatólia e as invasões dos visigodos, né? Então, meio que quebrou geral no ano 260. Mas esse é o contexto. Quando a gente está no final do Novo Testamento, no período do Apocalipse, a cidade de Pérgamo está em ascensão. E o imperador Adriano vai transformar ela em metrópole. Ou seja, vai ser a cidade mais importante da região da Turquia no ano 130 depois de Cristo. Então esse acho que é o contexto, a relevância da cidade é isso. Ela vai ser menos importante que Éfeso na época de Paulo, mas mais importante do que Éfeso no final, digamos, do período dos apóstolos. Muito joia, muito bom. É muito interessante a gente ver essa realidade, né? Que a cidade pega esse contexto, né, que pega o final do primeiro século, início do segundo século, me chamou a atenção. Depois você fala um pouquinho em Israel aí, que eu vi uma referência a Trajano, o Germânico, né, que é o imperador imediatamente anterior aí ao Adriano, né? E agora é muito interessante para o pessoal entender o seguinte: quando a gente visita essa região da antiga Ásia Menor, né, que tem a ver com a região onde está a atual Turquia, nós não temos, atenção todo mundo, né? Nós não temos muitas ruínas de todas as chamadas igrejas da Ásia que aparecem no Apocalipse. Algumas dessas localidades têm ruínas assim expressivas. Então, como a gente mencionou na nossa live passada, Laodiceia é um espetáculo, né? Um lugar a ser visto, né? Éfeso é de tirar o fôlego, né? Se você não tem biblioteca para ser vista aí, né? Lá em Éfeso você tem uma assim ruína de biblioteca que é realmente impressionante, que era a terceira biblioteca mais importante, mais famosa, né? A Sardes, que a gente vai ver na semana que vem também, né? É uma cidade expressiva, e Pérgamo, essas cidades são cidades assim muito especiais que vale a pena a gente assim ver de perto para entrar, né, aí em contato com a história ao vivo. E olha que Pérgamo foi um dos lugares mais extraordinários. Agora, Israel, é interessante aqui porque tem uma expressão lá no Apocalipse, né? Pérgamo é a terceira igreja das sete que aparecem descritas lá no capítulo 2, né? Quando João está escrevendo as cartas para as sete igrejas como uma recomendação de como é que a gente lida com a ameaça do poder total centralizado do imperador que se opõe à fé cristã. Tem um negócio muito louco que fala que lá está o trono de Satanás. O pessoal deve estar até assustado, falar, não vou mais fazer lá, vou encontrar, né, uma cadeira do dito cujo, ver o bicho. Não, não é isso, né? Então, o trono de Satanás é, com certeza, né, com certeza, uma referência ao culto feito ao imperador que estava acontecendo. O drama do cristianismo primitivo era exatamente esse, né? Se exigia uma adoração e uma espécie de compromisso religioso com o culto ao imperador em Roma. E aí, quando se dizia que há um outro Deus e dizia que Jesus é rei, que é divino, aí a coisa pegava e a coisa virava um problema assim propriamente político, né? Como a gente vê, né, inclusive a informação é que Pérgamo foi um dos primeiros lugares onde isso eclodiu com força naquela região. Israel, você que é especialista na história romana, que história é essa desse culto ao imperador? Quem é que começa isso? E que história é essa? Isso é realidade em Pérgamo? E aí o pessoal já está perguntando, e você com certeza deve ter a resposta, se Pérgamo tem a ver com pergaminho, é só uma coincidência. Então vamos lá, diretamente do Israel, a resposta que está ao vivo e não está em papel, para o bem daqueles que não querem ir para o Beleléu. Vamos lá. Bom, vamos lá, em relação ao culto ao imperador, hoje em dia é difícil você pensar isso, né?
que uma pessoa vai ser adorada. Tudo bem que nas eleições você percebe esse culto ao indivíduo, né? Essa ultravalorização à pessoa. Isso é mais comum em eleição num ambiente democrático. Mas quando você tem uma monarquia, ou um império, ou um reino, você tem que constantemente meio que cultuar para manter essa estrutura de poder. Tem várias estratégias. Na Idade Média a gente conhece muito bem. A igreja estrutural, medieval, apoiava o monarca. Consequentemente, ele tinha o chancelamento sagrado, né? O sacerdote sagrado chancela o monarca. O que acontece? Quando a gente vem no contexto da Ásia, no contexto do mundo persa, do mundo egípcio, por exemplo, quem que é o faraó? O faraó não é Deus, ele não é só rei. O faraó é literalmente um deus. Então tem vários deuses, e um deles é o faraó, e ele é o Deus que cuida da gente, ele é tipo nosso pai. Ele protege a gente, ele reina aqui, mantém todo mundo bem. E na Pérsia, na Babilônia, inclusive, o rei e Deus era a mesma pessoa. Na Pérsia era um semideus, era mais light, sem colesterol, tipo, mais tranquilo. Mas quando então os gregos, né, e os romanos vão conquistar esse território, vão dominar, os romanos vão perceber isso quando eles conquistam o primeiro Egito. Fala, caramba, esses egípcios têm um faraó. Então Júlio César vai falar, então eu sou faraó. Primeira vez que ele já vai subir. E Júlio César, para quem não sabe, também era o pontífice máximo da sacerdote em Roma, dentro da religião romana. Então o cara já era sacerdote romano, vira sacerdote no Egito, vira rei, e daí a partir disso vai ter essa tendência, no período dos príncipes, né, os primeiros imperadores romanos, onde eles vão misturar o líder do sacerdócio e misturar Deus e misturar o imperador e vai fazer uma bagunça. E depois que eles iniciam esse projeto, o Roma fala, então em Roma vai adorar o imperador. Legal, show, a partir de Augusto dá para fazer isso. Só que eles queriam exportar essa tradição. E o primeiro destino foi Pérgamo, porque era a capital da região da Ásia. Então eu quero ir para o outro lado do Egeu. Então começa na capital, começa no centro econômico-cultural. Então vai ter o culto. Um dos maiores templos que existe na região de Pérgamo, inclusive na Ásia menor toda, é o templo a Trajano. Que é meio estranho isso, que é o que você falou, é o imperador antes de Adriano. Trajano é um imperador meio zoado também, como a maioria deles, enfim. Mas Trajano especificamente, é menos zoado que Adriano, ele vai então construir um complexo gigantesco, que é o templo a ele. Então ele vai ser cultuado como um ser meio que divino, ou integralmente divino, que conecta esse povo na sociedade com um Deus. Ou ele é um dos diversos deuses que está na Terra no cargo de gestão. Então é muito interessante porque isso começa em Pérgamo. E é legal que isso vai ter se trabalhado depois no Novo Testamento com essa ênfase, porque isso era uma característica forte da cidade. E daí eu, inclusive, vou dar uma avançada, né? O pessoal falou de pergaminho, vamos falar um pouco sobre isso, mas pergaminho, para quem, enfim, a palavra pergaminho literalmente vem da palavra Pérgamo, porque o nome vai ser latinizado, né? E daí o que acontece é, dentro do período do helenismo, dos gregos, onde que tinha papel? Para quem, por exemplo, você pega texto do Antigo Testamento, tem papel? Tinha imprensa, editora na época de Moisés? Não tem. Como que você guarda informação? Você guarda essas informações dentro de papiro, que é uma planta, você quebra a planta, você faz tipo é como se fosse uma rede, enfim, uma cestinha com a planta, e daí ela fica plana, e daí você deixa ela secar, e você escreve nela. O que aconteceu? Por questão logística, por questão de seca no Nilo, falta de papiro, falta de acesso, Pérgamo, que tinha uma biblioteca gigante, precisava encher de livro, estava faltando papiro, eles vão criar uma solução muito interessante. Por quê? Porque na região da Lídia, que é próxima, já usava pele de animal para escambo, como meio que nota de crédito. E daí eles vão usar essa pele de animal, né, e vão fazer o pergaminho, que é literalmente um substituto do papiro com pele animal. É como escrever num couro, por exemplo. Então o pergaminho vai ser uma invenção grega na cidade de Pérgamo, que depois vai impactar toda a Europa, todo o Ocidente, vai ser uma das fontes só vai depois ser mega substituído pelo papel, efetivamente, como tecnologia de escrita. Então, essa acho que é a relevância da cidade nesse sentido, né? Agora,
Ô, pai, eu acho que eu quero passar a bola de volta de você, porque a gente sabe que tem essa questão do imperador de Trajano. Mas eu fui lá, eu vi o templo de Trajano e eu não achei nenhum banquinho. Não achei lugar para sentar, não vi. Tem alguma outra coisa lá que você acha que pode estar associada a esse templo de Satanás? Porque eu até fiquei preocupado. Você acha que vale a pena ir numa cidade tão perigosa assim? Olha, Israel, o negócio aí realmente é sério. Vamos conversar aí sobre o assunto, né? E eu vi você falando sobre os pergaminhos e pouca gente talvez sabe disso, né? Essa realidade, né, que foi causada por uma crise internacional do papiro na época, que levou a essa questão de aprender a escrever em couro, né, principalmente de cabra e de ovelha, isso é fundamental para a preservação da Bíblia, os manuscritos, né? Tanto é que você, por exemplo, quando estuda a crítica textual do Novo Testamento, a gente sabe que tem uma série de papiros muito importantes e antigos, né? Ah, o mais antigo deles está em Manchester, na Inglaterra, o famoso papiro Rylands, né? Que é um trecho de João capítulo 18, mas os manuscritos principais, como o alexandrino, o vaticano, o sinaítico, estão escritos, né, exatamente nesses papiros que foram tão importantes, inclusive, desculpa, esses pergaminhos, inclusive os pergaminhos do Mar Morto, né, que são tão valiosos. Mas Israel, eu estou meio assustado aqui, porque de fato a gente viu o trono lá a gente viu o tempo do Trajano, né? A gente viu essa questão do começo do segundo século, um pouquinho depois do apóstolo João, mas quando eu cheguei, olhei lá para baixo, havia os restos de um altar dedicado a Zeus. E os estudiosos falam que havia muito sacrifício, que a coisa ali, inclusive, cheirava de longe, o pessoal via a fumaça, até porque, como o lugar é elevado, né? Então, essa realidade aparecia lá, e aí a gente começa a entender, né, como é que a gente deve estudar a Bíblia. Você que está ouvindo, né, precisa entender isso, né? Não pode alguém estudar a Bíblia na base da axiologia, né? Ele leu o negócio, ele sentiu que é assim. Não pode, né? Por quê? Porque o texto foi escrito naquele ambiente e ele está falando de uma realidade objetiva, que você tem acesso à história, à realidade propriamente dita, e você só entende direito se você entender. Então, agora, tá vendo? Você vê o trono de Satanás é o quê? É a realidade que tem a ver com o culto ao imperador, né? E a gente vê também essa realidade do Deus maior, né? Desse contexto de divindades que se tornam divindades greco-romanas, do qual Zeus, né, é a divindade principal, que costuma ficar meio nervoso lá no alto do Monte Olimpo. A gente vai ver também que o apóstolo João, quando escreve, ele começa a fazer uma associação, porque isso que é um negócio interessante, há uma mistura de cultos, né? Cultos locais com divindades, e faz um sincretismo aí envolvendo o culto ao imperador, e a gente vai ver que o texto vai questionar o que é chamado doutrina de Balaão, e também dos nicolaítas. O que o pessoal fazia, né? O Balaão foi um indivíduo que aparece na história de Israel lá atrás e que está ligado ao envolvimento dos israelitas com mulheres devassas dos moabitas. E que a gente não sabe disso, mas havia uma associação entre promiscuidade e libertinagem sexual e religiosidade pagã. Então, o pessoal se envolvia com esse tipo de, digamos assim, carnaval local, né, que os levava diretamente a uma espécie de relação de idolatria pagã direta. E aqui, quando o texto fala dessa doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, está exatamente falando de promiscuidade associado com essa questão de idolatria, né? A gente não sabe se João chegou a conhecer pessoalmente lá. Talvez não, porque o centro do seu ministério, do seu trabalho, estava em Éfeso. Não há qualquer evidência ou sinal de que ele tenha ido para lá, mas a gente sabe que essa é a realidade, como Israel bem mencionou. Pérgamo tinha uma posição
significativa, né, e passou a ser mais significativa ainda depois do início do segundo século, né, aí a gente vê essa realidade e aí você entende de fato o texto bíblico. Agora, o que é legal é que, como eu disse, indo no lugar, você vê ruínas assim assombrosas, né? Extraordinárias. Tem até uma tentativa de uma reconstrução de como era o local e realmente é muito impressionante o que a gente encontra desse mundo antigo. Mas, Israel, vamos lá. Que outros elementos interessantes aí da história você pode mencionar que ajudam a gente a compreender um pouco mais desse contexto, dessa realidade extraordinária de Pérgamo? Não, vamos lá então. Pérgamo talvez seja uma cidade menos conhecida. Só vou até aproveitar, ela perguntou da idolatria vinculada à promiscuidade. Tem uma coisa que eu falei, acho que em outra live, sobre. Tinha um cargo de sacerdotisa que era a sacerdotisa virgem. Então, o fato da sacerdotisa ser virgem era uma coisa positiva. Então, estava associado a uma coisa muito positiva. Só que todo culto à deusa de fertilidade, isso não é só Roma e Grécia, tá? Na tradição pagã geral, se tem culto à fertilidade, normalmente o pessoal tem, enfim, aspectos da fertilidade associados ao culto. Isso é interessante, porque a gente falou, por exemplo, sobre Éfeso, no templo de Artemis, basicamente era assim. A gente vai falar depois sobre Corinto, mesma coisa. Então, muitas cidades dentro do período do Novo Testamento vão ter esses templos que são uma bagunça, né? A gente falou na live de Éfeso que tinha até o caminho do prostíbulo do lado, né, da biblioteca. Mas falando da relevância de Pérgamo, às vezes a gente não conhece tanto, mas você pega, por exemplo, tem vários museus relevantes do mundo. Então, a Inglaterra colonizou o Egito, o Museu Britânico tem uma grande parcela de informação sobre o Egito. Os franceses vão achar a Pedra de Roseta, vão conseguir identificar, é uma pedra helênica, só que ela é encontrada no Egito e tem grego e hierógrafo. Os caras vão decifrar hierógrafo. Então, os países relevantes vão fazer várias descobertas. Mas quem descobre na prática, quem começa a primeira escavação arqueológica moderna são os alemães. Mesmo que eles não tinham muita, digamos, domínio, uma questão mais de colônia, os alemães eles vão iniciar a arqueologia em Troia. E Troia fica muito perto de Pérgamo. Então Pérgamo vai ser escavada também pelos alemães. No comecinho da arqueologia nos primórdios, e por isso que é tão interessante essa conexão. Uma das razões por que eles vão para Pérgamo rápido é porque Troia tem a história de Homero e de Euríada, de Odisseia, legal. Pérgamo, todos os pergaminhos. Então a gente tem que ir para essa cidade, de onde vem esses pergaminhos que a gente consulta. Então, em termos arqueológicos, essa cidade é um tesouro. Em termos geológicos, ela é muito imperador. Depois dele, Adriano vai transformar a cidade em metrópole. Daí, quando ele transforma em metrópole, a cidade vira a cidade mais importante, passa Éfeso, passa Esmirna e vira sede da Turquia. Daí vai ter as maiores obras públicas. Por isso que então a biblioteca vai ser aumentada, o teatro vai ser para 10 mil pessoas. Então, você tem muita coisa que está construída hoje em Pérgamo que você não está em uma cidadezinha qualquer. Era uma baita cidade antiga, e o que eu falo da região da Turquia, teve o terremoto e teve os godos, então as cidades estão preservadas, porque elas foram destruídas e o pessoal foi embora, e não reconstruiu em cima. Esse é um tesouro também arqueológico que é muito raro encontrar. Mas uma coisa que é interessante, falando do contexto e tal, tem um deus chamado Asclépio, que era um deus da Grécia, o nome é meio estranho, tem outro nome também que eu vi, mas eu vou chamar de... Esculápio é muito esculachado, então eu vou chamar ele de Asclépio, é mais de boa. Mas basicamente esse é um deus... Depois você pode até falar sobre a conexão, porque o símbolo dele é uma serpente num pedaço de madeira e cura, enfim, não sei se eles fizeram copyright, roubaram de Moisés, mas enfim. É interessante, né, que esse é uma divindade associada à cura. E por causa disso, Pérgamo, a gente falou sobre Laodiceia, que tinha as termais, um ambiente de cura. Na região de Pérgamo vai ter um dos maiores, digamos, santuários associados à saúde e à cura do mundo antigo.
E, inclusive, a gente conhece o pai da medicina, Hipócrates, a gente sabe, na Grécia. O segundo cara mais importante da medicina, ele vai ser o Galen, né? Como que é em português? Galen é Galeno, né? Isso. Acho que é Galeno, né? Ele vai ser tipo o pai, enfim, da medicina romano. E esse Galeno, ele vai ser tão importante que ele vai ser o médico pessoal do Marco Aurélio. Todo mundo que está ouvindo deve conhecer, ele é o César do começo do filme Gladiador, que é assassinado. Ele é considerado o último bom César. Então esse César tinha ele como médico pessoal. Então o cara era formado, sei lá, no Harvard, medicina em Harvard, que era em Pérgamo. Então, na antiguidade é difícil desvincular, né, paganismo da vida cívica, da ciência, então tá misturado. Então tem um santuário, todos os sacerdotes, eles são os professores. Não é à toa que as universidades surgem nos mosteiros e na igreja católica, porque onde tem fé e religião, tem estudo e tem o desenvolvimento enfim, de algum tipo de conhecimento. Mas acho que é isso. Daí, só para fechar a questão de Zeus, né? Você falou, por exemplo, do trono de Satanás. Tem uns historiadores que eles pegam, tem o altar, porque eu falei que a Alemanha escavou, né? Então tem um museu na Alemanha chamado Museu Pérgamo, que é tão importante a cidade que o nome do museu é Pérgamo. E tem uma réplica do altar. Vale a pena muito visitar. E se você vê a réplica desse altar a Zeus, ele literalmente parece uma grande cadeira. E daí tem uns historiadores que falaram... Então ajuda aí, porque isso que eu fiquei meio assim, né? Porque eu tava falando, não, porque em Pérgamo, o cara, não, Pérgamo tá em Berlim. Eu falei, como assim em Berlim? Eu tava lá na Turquia. Que Não, história é essa? Tem mais Pérgamo. Nem Pérgamo tem mais Pérgamo em Berlim. O que a gente vê lá em Berlim, que a gente também nas nossas viagens já visitou lá? Como é que é essa história? não, então, esse é um problema. Acho que para quem gosta de história, que nem eu, sou apaixonado, é desesperador. Você vai pro lugar onde aconteceu tudo e só tem o esqueleto. Toda a carne, a pele, tudo o churrasquinho está em outro lugar. Então, já que os europeus saíram colonizando o mundo e pegando tudo emprestado sem pedir e nunca devolveram, as principais riquezas arqueológicas estão todas nos museus na Europa. No caso de Pérgamo, todas as principais descobertas de Pérgamo estão em Berlim. E os alemães, eu tenho que ser sincero, os caras são muito, muito inteligentes e os caras fazem um trabalho bem feito. Então o museu é muito organizado. Eles fizeram uma baita réplica desse altar para Zeus que tem a ruína lá que você consegue visitar. Então, a Pérgamo é a cidade, tem uma escavação, um sítio arqueológico, mas você tem quase que uma reconstrução e um aproveitamento muito, muito legal na região da Ilha dos Museus em Berlim, no Museu Pérgamo. E essa construção é muito legal porque você vai ver, por exemplo, o Templo de Trajano, dá para visualizar, tal, é legal. Você vai ver o altar de Zeus, está mais arrebentado. Só que na réplica, você literalmente parece um trono. E daí só falta Satanás, dá para sentar para fechar, para assustar todo mundo. Pergunta, o anticristo vai começar em Pérgamo ou em Berlim? Opa, olha, Israel, ele vai começar em algum canto no meio do caminho, juntando os dois. Aí. Olha, o negócio é interessante. Sabe uma coisa que eu acho legal também? É que acho que é uma das coisas mais interessantes quando a gente visita a Turquia, né? Porque ali embaixo, né, além da gente ver esse ambiente pagão, né, que remonta aí especialmente ao final do primeiro século, começo do segundo, né? Lembrando que João está escrevendo aí na época de Domiciano, né? A gente tem isso aí por volta da década de 90 do primeiro século, né? E aí eu acho tão interessante, até fiquei muito feliz lá, Isa, porque as inscrições estão tão claras que algumas delas eu pude ler, né, em grego mesmo, a ponto da gente poder ler, porque estão escritos com letras maiúsculas e visíveis, e para quem pôde estudar, deu para ver algumas coisas com muita clareza. Mas descendo, quando a gente chega, né, na região da cidade, ali a gente tem uma igreja em homenagem, né, uma igreja lembrando o apóstolo João, mostrando a tradição bizantina, tem um resto de cultura ali, né? E você tem o ambiente da Turquia contemporânea, moderna, que é um país, vamos dizer assim, de tradição muçulmana, mas um pouco mais secular, e com toda uma tradição de culinária, de mistura de temperos, de variações, onde você vê o encontro dessas culturas, né? E a gente come cada coisa tão peculiar e diferente, né?
e tem oportunidade de ter essa experiência assim, antropológica muito especial, muito peculiar aí, que aparece nesse contexto aí, né? Na verdade, Domiciano é 81 a 96 ou 94, dependendo da maneira como se fecha a cronologia aí, né? E aí, o interessante, então, é que a gente, quando tem essa experiência, ela é histórica, ela é arqueológica e ela também é antropológica, e, claro, é um lugar de experiência de fé, né? Porque a gente tem que tomar uma decisão. E pensando nessa decisão, eu fico vendo o texto do Apocalipse aqui, e ele diz para a gente o seguinte, que a manifestação da parte de Jesus é aquele que traz a espada da sua boca. Se tem uma coisa, né, que marca essa realidade do Império Romano, é exatamente a espada, né? E aqui a ideia é nítida de que tudo isso que acontece nesse cenário perverso de conexão, né, inadequada entre religião, política, no paganismo romano, ela vai receber o julgamento de Deus. E aí tem um negócio interessante, Israel, que agora você falou do anticristo, né? Então, para a gente dar uma dica assim, apocalíptica para o pessoal. Né? Veja bem, você, atenção, está sentado, está prestando atenção, está entendendo? Você só entende o Apocalipse se você lembrar da história do Êxodo. Porque quando o livro é escrito, ele tem o que a gente chama do pano de fundo literário do autor. Ele está pensando numa realidade para poder escrever. E o que está muito assim na cabeça e na mão, né, nas mãos, na pena de João, é exatamente Gênesis e Êxodo. Por isso que Deus vai prometer, qual que é a promessa do Senhor, que aqueles que perseverarem, né, nessa questão de decisão, se você fica com o imperador de Roma ou com a verdade do Evangelho, aqueles que forem chamados os vencedores, eles vão comer do maná escondido. Você lembra do maná, né? Que envolve a provisão divina no deserto para o povo de Israel, quando eles estão ali precisando, né? Nesse momento difícil que eles enfrentam, saindo da antiga Roma, que é a escravidão no Egito. E aí eles são preservados e esse maná é prometido e é especial porque é chamado maná escondido, né? Quer dizer, que vai ser somente revelado de uma maneira que envolve a provisão divina. Então, é muito importante, porque a gente, né, quer entender o texto, quer entender a tradição bíblica, e esse pano de fundo é absolutamente especial. Mas, Israel, eu queria perguntar para você uma outra coisa. Sei que você deve ter mais questões aí para ver. Uma coisa que me chamou a atenção, e que eu fiquei muito pensativo, porque é difícil chegar lá em cima, em pé. A gente vai hoje, né? E vai, assim, com a ajuda de um elevador, até um negócio legal, tem aquele teleférico, né? Sobe lá, é uma experiência muito gostosa, tá? Diferente, né? Mas quando eu vi o tamanho daquelas colunas do Templo de Trajano, né? Quando eu vi tudo aquilo construído lá em cima, e depois a gente sabe, né? Por exemplo, que o altar de Zeus, né, foi levado lá para Berlim, a gente vê isso. Espera aí, me fala um pouco desses romanos em termos de capacidade, né, de engenharia, de construção e outros elementos que em Pérgamo que eu achei mais impressionante, porque assim, eu vi lá Odisseia, mas falei, a Odisseia está de boa, né? Porque a coisa está no nível assim que a gente chega, né? Agora, em Pérgamo, o negócio realmente chamou a atenção. Então, você dá um toque para a gente aí sobre essa realidade romana, porque você é o romano do pedaço aqui. Vamos lá. Em relação à construção, eu acho isso um ponto muito interessante de pensar no contexto histórico-cultural. A gente tem a ideia do crescimento, do avanço histórico meio que linear, né? Então, assim, vai passando o tempo, é aquela questão, o Brasil não desenvolveu o suficiente, porque a gente ainda é novo. Se passar mais uns 100 anos, melhora. É aquela ilusão de que o passar do tempo está diretamente associado com algum tipo de avanço tecnológico. Isso é um pouco complicado, porque na prática, o que está associado ao avanço é a disposição de um povo de fazer uma coisa específica.
E pode passar 50 mil anos, se ninguém está afim de fazer nada, não vai fazer nada. Então o que é interessante é que Roma, eles tiveram um início muito desafiador na Península Itálica, com muito inimigo, tomando tiro de todo lado. No caso era facada em bronze, em ferro, mas enfim, era difícil, era dor de cabeça, e eles foram lutando. E Roma, eles acabaram desenvolvendo acho que o ponto mais relevante do Império Romano como um todo foi a engenharia. E isso foi montado por causa do jeito que eles conquistaram com os exércitos. Então os exércitos eles eram utilizados em período de paz para construir. E daí que é interessante, né? Até para a gente pensar, no período do grande imperador, quando vira império, já deu ruim. A gente falou sempre sobre o culto do imperador, né? Então você tem aquela associação. Toda vez que o ser humano está endeusando um indivíduo, vai dar ruim. É só uma pergunta de quanto tempo. Tem um prazo de validade para dar ruim para todo mundo. Então, no período da República, Roma está expandindo. Quando começou a adorar os Césares, já parou de crescer. Institui a Pax Romana e meio que vamos só cuidar do que a gente já tem. A decadência de Roma começa na Pax Romana. E daí você tem um monte de soldado que está procurando briga e não tem, vai construir. Então você tem uma mão de obra gigantesca. Você tem engenheiros que faziam torres militares, que escalavam muros. Você pega todos esses caras e bota eles para fazer templo para o imperador, bota para fazer rua. Então a tecnologia tem uma coisa interessante que foi desenvolvida, que é um guindaste movido a ser humano. Então você bota tipo uma caixinha onde você bota, sabe, um hamster para ficar rodando a rodinha. Ao invés de você botar um hamster, você bota, sei lá, um cara cego, que não vai conseguir ver, não sabe para onde ele está indo, e ele fica andando. E daí ele vai girando. Daí eles faziam um sistema de polias, eles conseguiam levantar pedras gigantescas. Então, eles tinham a capacidade, com essas guindastes, digamos, antigos, de levantar pedras extremamente pesadas em 100, 200, 300 metros numa sequência, né? Então, se você vê uma reconstrução, se você botar depois no Google para ver Pérgamo, uma reconstrução de como que era, é quase que uma cidade de pirâmide, que vai começando lá embaixo e subindo. O Acrópole, que é a parte de cima onde está tudo, é muito impressionante. Mas para a gente ter uma ideia, várias tecnologias que vão se consolidar na Idade Média, na época dos portugueses da Espanha, têm seu berço no Império Romano. Então, tecnologia naval, tecnologia de construção civil, tecnologia de, enfim, proteção, de manutenção. O maior domo de concreto não armado do mundo até hoje é o Panteão, que foi construído em Roma, no período antes de Pérgamo chegar ao auge. Então a gente está falando de um povo que realmente atingiu um ápice. A gente vê isso em Israel, né? Cesareia Marítima. O porto foi feito com concreto romano que até hoje não foi, enfim, compreendido como que isso é feito. Então, dentro desse contexto, Roma se estrutura. Tem um historiador muito legal que ele pega todas as inovações romanas que existiam no período de Adriano e ele faz a seguinte conclusão. Fala, olha, em Siracusa tinha um mecanismo que fazia uma bola girar com vapor. Em Éfeso tinha um mecanismo de polias. Em Pérgamo, ele juntava e ele falou que se todos os cientistas do Império Romano pudessem sentar na mesa e apresentar o que eles tinham criados, você conseguiria ter feito a máquina a vapor no ano 100. Para ter uma ideia do nível de avanço tecnológico que os romanos tinham chegado. Então, construir Pérgamo pelos romanos é um feito de arqueologia, de construção, de engenharia absurdo. Mas realmente o que os romanos, o nível que eles chegaram no período particularmente de Trajano e Adriano, é muro na Inglaterra, é templo não sei aonde, é teatro, o pessoal pegou toda a grana e fez obra pública. E lógico, quando faz obra pública com a grana que não existe, dá ruim. E daí depois vai ter o período dos Césares ruins, vai ter dívida, vai ter inflação, vai ter controle de preço, vai zoar. E o que é engraçado, né? Na história os europeus têm o hobby, né? Deu ruim, então vamos bater nos judeus. É aquela tradição europeia de perseguir os judeus quando deu ruim. Então, não me pagaram, eu tô aqui, deixa eu procurar um judeu para bater. Essa cultura acabou interferindo porque os cristãos no começo eles eram judeus. Era meio que a mesma coisa. Então é interessante que Pérgamo vai ser um centro, um dos primeiros, lógico, tem vários mártires na história, mas um dos primeiros martírios famosos, efetivamente icônicos que aconteceram na história e que foram registrados por fontes históricas desvinculadas à profissão de fé.
isso é muito interessante, foi um cara que foi queimado pelo templo de Serapis. A gente falou da integração cultural, né? Então Pérgamo está conectado com o Egito, com a Alexandria, com a cultura egípcia. Então, paganismo é uma bagunça, tá liberado tudo. Então mistura Deus, põe Deus do Egito com Deus da Grécia, com Deus romano. O cara fica com 3 cabeças, não importa. O que importa é a gente se divertir na balada noturna lá do templo. Então eles pegaram esse deus Serapis, que está associado ao fogo e tal, e tinha o que você falou, né, dos altares, que tinha o fogo, que saía, fumaça lá de cima. E esse, enfim, tinha um cristão que confrontou e que ele estava professando o cristianismo, isso assim, possivelmente contemporâneo de João, a gente está falando uma coisa bem antiga. Daí ele acabou irritando um pouco esses sacerdotes de Serapis, que vão ficar nervoso e vão decidir oferecer o próprio cara como sacrifício lá e vão fazer churrasquinho dele. E é um dos primeiros martírios registrados por fontes não, digamos, religiosas, confirmando que um cristão foi queimado vivo pela fé que ele tinha e não porque ele tinha feito alguma coisa errada. Isso é muito interessante, que isso também começa para ver como Pérgamo realmente, assim, dá para aprender muito só com a história de Pérgamo, né? O que vale a pena fazer e o que é melhor a gente evitar. Mas é impressionante, a cidade é bizarra, é muito, muito legal. Legal, Israel. Eu só queria sintonizar para o pessoal o seguinte: você pode e deve, né, aí seguir as nossas redes. Você tem o Instagram da Biblos Viagens, tem um canal do YouTube da Biblos, você tem também o canal do YouTube e o Instagram do Luiz Saião, que você pode seguir, ter bastante informação com frequência, e também o material disponível no canal do YouTube da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. O Israel está dando um curso atualmente sobre o mundo greco-romano todo domingo à noite, e você pode aí participar. O curso não tem custo, inclusive tem uma bibliografia muito boa que alguém já perguntou aqui, né? Você pode aí ter a possibilidade, o curso está sendo bem detalhado, que dá todo o contexto do mundo romano, do mundo grego, para entender aquilo que aparece no Novo Testamento. Mas, Israel, você falando aí, eu me lembrei de fato da importância de enxergar a coisa, né? Você estava falando da serpente, né? E de fato é interessante. Você tem a serpente na Bíblia, a serpente no Gênesis, você tem o culto que envolve aí o Asclépio, o Esculápio, aí, né? A Sandra está aqui, Israel é o meu filho, Sandra, estamos aí, irmão da Raquel, né? Estamos aí em sintonia aqui, né? E aí, o que acontece é que a gente vai perceber até mesmo a serpente no Egito, a questão de Moisés, e de fato, por quê? O mundo antigo percebia, puxa, um bichinho tão pequeno, né, às vezes tão menor, de repente ele deu uma picada e em pouco tempo a pessoa morre, né? Então, essa associação que envolve a relação entre a vida e a morte facilmente foi relacionada dentro do contexto cultural e simbólico do mundo antigo, ligado à serpente, porque a grande discussão é como é que a gente lida com a vida e com a morte em função da existência humana. E isso foi trabalhado, né, nessa realidade aí, e você consegue entender esse pano de fundo. Falando nisso, o que é interessante? Olha como vale a pena realmente a gente estudar e conhecer. Nós temos também uma referência muito valiosa aqui no texto, né? A gente só tem mais 10 minutos aqui, né? De uma pedra branca e de um novo nome que aparece aí no texto que fala de Pérgamo. Essa pedra branca, um costume que existia no Império Romano na época, né? Até mesmo um determinado veredito que era dado em relação ao julgamento, por exemplo, poderia vir escrito numa chamada pedra branca, né? E também, às vezes, né, poderia ser uma espécie de coisa que marcava se a pessoa tinha direito de receber, por exemplo, às vezes um alimento que ia ser dado, também nomes de gladiadores, de pessoas, então isso era conhecido, né? Então, quando o texto fala, né, de receberá uma pedra branca e terá um novo nome, isso é muito valioso, porque a mudança de nome ela está relacionada com a referência de identidade. Veja como isso tem importância séria na Bíblia, né? Toda vez que vai acontecer algo
assim valioso, o nome de alguém muda. Você é Abrão, a partir de agora você será chamado Abraão. Você é Sarai, agora você será chamada Sara, né? Então, você é Jacó, agora você será chamado Israel. Então, a transição dentro do contexto da história, com um significado particular que envolve a ação divina, está relacionado com isso. Olha, quem é que está sofrendo? Israel falou sobre as construções, não foi sem razão. Grande parte desse pessoal que pega pesado e que sofre, que é cristão, o que esse pessoal é? Escravo. Esse pessoal não tem identidade. Eles não são ninguém. Eles compõem mais da metade do Império Romano. Eles não têm esperança. De repente, eles ouvem uma mensagem com a qual eles se identificam, desse Messias, rei de um povo pouco importante, né, e afastado de tudo, daquilo que representava a glória romana, e esse senhor rei, ele é servo, Messias Salvador, e que tem uma realidade prometida que ultrapassa o poder e o valor do Império Romano. Então, o impacto que isso tem no coração dessas pessoas, que eles reconhecem também o perdão dos seus pecados e que eles têm uma nova identidade, faz com que eles possam transcender toda essa opressão romana a partir de um significado muito especial que marcou, inclusive, a história cristã para sempre. Então, é muito valioso. Aqui você aprende com a gente, né? Teologia e hermenêutica baseada em linguística, história, arqueologia e fundamento para entender aqui a realidade de verdade. Mas, Israel, vamos lá. Que desfecho você tem aí da sua parte? Já estamos aqui, faltando apenas uns 6 minutos, 7 no máximo para terminar, para a gente dar tchau para Pérgamo e preparar para Sardes e Tiatira na semana que vem. Então, vamos lá. Agora que eu vi, tava aparecendo nos comentários para mim, não. Daí eu vi o pessoal perguntando sobre a aula. Ela pediu mais informação só para saberem. Eu estou dando uma aula de Novo Testamento, é contexto histórico. Basicamente, a ideia é o Novo Testamento ele acontece no contexto greco-romano. O que é Grécia, o que é Roma. E são 8 aulas de mais ou menos 1 hora que estão sendo feitas na IBNU. Então, para assistir a aula, você pode assistir no YouTube da IBNU. Tá ficando no YouTube todo domingo às 7 horas, mas fica gravado, dá para assistir depois também. E a ideia, eu abordo, lógico que essas lives estão mais focadas nas viagens, porque são os lugares que a gente visita. Lá eu abordo mais o conteúdo de forma geral para entender um pouco melhor o contexto. Aqui a gente está abordando mais por causa dos destinos que a gente consegue visitar. Teve até uma pessoa que perguntou sobre viagem. Tem ano que vem, eu vou com meu pai, a gente vai fazer Grécia e Turquia, vamos visitar esses lugares que a gente está fazendo a live. E a ideia é a mesma coisa, só que é em loco, e você pode ver lá, a gente só não recomenda sentar em nenhum trono em Pérgamo. Tem outras cidades para sentar, em Pérgamo a gente não recomenda. Mas já que estamos no limite aqui, eu acho que um desfecho que eu faria para essa cidade, que me toca muito minha visão sobre, enfim, a sociedade, é como tem esse contraste, né? Pérgamo representa um nível assim de vamos adorar o homem, o imperador, o Deus, o ser que domina, numa situação de total abuso, domínio e total desprezo para o indivíduo, né? Em contraste, a gente vai ter a proposta do cristianismo, que inclusive vai ser mal recebida, o cara vai ser queimado, vai dar ruim, a igreja lá vai ficar meio torta, mas são propostas totalmente diferentes, né? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, pensar, cara, qual que é a proposta que a gente mais conecta? Eu penso muito isso, porque a gente tem a tendência de conectar com o poder do homem, e Pérgamo mostra o poder do homem. Só que lá só sobrou pedra, né? Só sobrou fumaça, e o evangelho está vivo e forte aí, rodando pelo mundo, em território que os romanos nunca conseguiram ter chegado. Então, eu acho que essa que é a minha conexão. É proposta totalmente diferente, e a grande pergunta é o que a gente está mais alinhado. A gente está mais alinhado com o culto ao imperador, com, enfim, a conexão ao homem, ou a gente está mais alinhado com a proposta do rabino, enfim, da Galileia, que aparentemente estava com outra pegada, né? Então acho que essa que é a principal conexão que eu faço com a cidade, mas ela realmente é uma cidade muito impressionante para, enfim, ser conhecida. Mas acho que é isso. Beleza, Israel, obrigado. E eu quero pedir desculpas a todos aí, porque eu vou ficar devendo um pergaminho para vocês. Não é possível enviar nenhum hoje, né? Então, o único pergaminho que a gente vai conceder é esse pergaminho virtual em vídeo, já que a comunicação mudou um pouco da época romana para cá, né? Então, nós vamos deixar tudo aí. Inclusive, muitas pessoas têm perguntado, isso vai ficar gravado, sim, vai ficar no
Instagram, tanto aqui do Ensaião, como também da Biblos, né? E depois vai ser colocado também no YouTube, no canal da Biblos, que todo mundo é convidado a seguir, né? E terminando aí a palavra do Israel, a gente está falando do lugar de onde surgiu, né, essa preservação de documentos importantes escritos do passado. Pois é, esses documentos, a referência principal é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Então, o meu convite para você é que você gaste um tempo para o seu aprofundamento no entendimento da palavra de Deus, porque eu tenho tentado ajudar muitas pessoas na minha vida que, em grande parte, ficam em sofrimento, em angústia, em dor, em confusão por um entendimento indevido. A pessoa faz uma aposta na sua vida, toma uma decisão, encaminha uma atitude que ele acha que está fundamentado na palavra de Deus, mas infelizmente está no entendimento inadequado, indevido, e às vezes isso sai muito pesado e muito caro para a pessoa. Um grande abraço para todos, muito obrigado, Deus abençoe. Israel, Shabbat Shalom, Shabbat bom Shalom. descanso aí, e vê se você melhora a temperatura para a semana que vem, porque a gente vai alinhar as coisas direitinho. Sardes é fogo puro. Sardes é fogo puro. Aí, o pessoal já está preparando aí para a viagem de setembro do ano que vem. Abração para todos, muito boa noite, bom descanso, até a próxima. Valeu, abraço, tchau.